Nessa aula eu vou te explicar como perder até 6 quilos e ter um corpo mais seco e definido em 30 dias, comendo mais e treinando menos com o método VT Burn. Em 30 dias você vai ser capaz de ter um glúteo mais redondinho, eliminar a flacidez da perna, perder barriga, eliminar a flacidez do braço, afinar a cintura, definir suas coxas, aumentar o seu bumbum. E focando em um objetivo específico, você consegue melhorar muito em 30 dias, sem ficar passando fome e sem horas de academia. Você vai conseguir finalmente usar aquele vestido dos seus sonhos sem a barriga incomodar. Você vai conseguir usar aquela blusinha que você adora sem a gordurinha do sutiã ficar pulando pra fora. Você vai melhorar sua autoestima e se sentir bem olhando pro espelho. E vai poder ir pra praia e usar o seu biquíni sem vergonha do seu corpo, sem ficar escondendo na saída de praia, sem ficar escondendo na toalha. E por que que esse método funciona tanto? Porque você perde gordura e ganha músculo ao mesmo tempo, então otimiza o seu tempo, você não precisa perder tanto tempo para ter resultado, perdendo gordura primeiro e depois ganhando massa muscular, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. É sustentável, então além de ter os resultados, você não perde eles depois de um tempo, você consegue manter e melhorar eles a cada mês, a cada semana. Ele não tem efeito sanfona, então não tem perda de peso e reganho de peso, atrapalhando o seu metabolismo toda vez que isso acontece. Não tem dieta restritiva, então é muito mais fácil de seguir do que os métodos tradicionais. E você não precisa de horas de exercício, você não precisa passar 2, 3 horas na academia, na esteira, para não ter resultado nenhum. Enquanto nos métodos tradicionais a gente foca em perder peso, acaba perdendo músculo, água, um monte de coisa, menos gordura, e no final disso sobra flacidez e não tem definição nenhuma. As dietas e os treinos são insustentáveis, então a gente não consegue manter por muito tempo, no máximo 2, 3 semanas cortando carboidrato, e no final a gente acaba desistindo. A gente tem reganho de peso em poucas semanas. A dieta é restritiva, então não dá para encaixar o alimento que você quer, por isso que se torna insustentável manter ela por um longo período de tempo. Imagina cortar o chocolate e não poder comer mais? Ninguém aguenta. E você ficar fazendo horas e horas de esteira e ainda assim você não consegue ter resultado. Então, se você quer se livrar desses métodos tradicionais, eu vou te mostrar como é que funciona o método VT Burn. Ele foi desenvolvido para quem não faz nem treino nem dieta ainda, mas quer começar da maneira certa, para pessoas que já treinam, mas não conseguem ter resultado, e para pessoas que já tentaram dietas restritivas e não conseguiram também ter resultados, acabaram desistindo. E para quem não é o método VT Burn, para pessoas que estão buscando exclusivamente perda de peso, dieta para perder peso você tem um monte por aí. Mas é justamente o que eu falei para você, você acaba ficando flácida no final. Se você está buscando isso, o método VT Burn não é para você. Para quem quer fazer dietas radicais e ter resultados extremos, até abdicando da sua saúde, o método VT Burn não é para você. Não é para quem não quer fazer exercício, simplesmente porque não dá para ter definição sem fazer exercício. E ele também não é para quem quer emagrecer no sofá. Então não adianta ficar sentado no sofá e achar que vai emagrecer magicamente. Não existe milagre, você vai precisar se esforçar, mas pelo menos dessa vez você vai se esforçar no caminho certo. Então aqui estão alguns resultados que você consegue ter em 30 dias com o método VT Burn. Então a Natália, ela conseguiu perder essa dobrinha da região dos flancos que incomodava ela. A Karen conseguiu perder barriga, então deixar a barriga mais retinha e aumentar o bumbum. Esse aqui é o resultado da Jéssica. Ela conseguiu perder barriga em 20 dias. Esse resultado foi de 20 dias. Já dá para ver uma leve definição aqui no abdômen. E antes, ela tinha a barriga muito projetada para frente. A gente conseguiu cuidar dessas duas coisas. E olha a diferença em 20 dias. A Adriana conseguiu perder barriga e ganhar bumbum ao mesmo tempo. Então, olha só, barriga mais retinha e aqui ela sobrava na frente. Esse aqui foi o resultado da Fernanda, que conseguiu melhorar a questão da flacidez do braço dela em 20 dias. Então aqui ela mandou dia 2/2 essa foto e dia 21/2 essa. Olha a diferença no volume do braço dela, que tem bem mais volume de braço, aqui tem bem menos e você já vê uma definição. Você consegue ter esse tipo de resultado em 20 dias com o método VT Burn. E essa aqui, a Dai, também conseguiu eliminar pneuzinho aqui em 30 dias, aplicando o passo a passo do método. E depois de 30 dias, como é que faz? Dá para manter? Lógico que dá. Então aqui você vê, ó, a diferença que a gente tem em 4 meses praticamente mudou. Essa mulher aqui não tem mais vergonha de ir na praia, de mostrar o abdômen. Antes ela tinha, agora o abdômen dela é reto. A Júlia aqui praticamente se transformou. Então ela saiu da obesidade e veio para um nível de definição mesmo. Em 7 meses, ela conseguiu se transformar. Uma mulher dessa não tem vergonha de mostrar o corpo na academia, de usar top, de usar uma roupa que fica mais justa, porque agora ela tem orgulho do corpo que ela construiu. Você não precisa usar nada que você não queira, mas se você quiser, você pode. A Karina também saiu da obesidade e conseguiu emagrecer e definir aqui. E essa aqui é a Sara.
ela conseguiu esse resultado treinando em casa. Então não tem desculpa, você consegue resultado treinando na academia, treinando em casa, você consegue emagrecer e definir o seu corpo em qualquer lugar, aplicando o que eu vou te mostrar aqui. O que eu vou te mostrar nessa aula é o fruto do que eu aprendi em 10 anos trabalhando com emagrecimento, treinando, estudando. E aqui você vai ter tudo o que você precisa para conseguir secar e definir. Só que eu vou te falar uma coisa: a maioria das pessoas não vai ver essa aula até o fim. Porque a maioria das pessoas também começa a academia e não termina. A maioria das pessoas começa a dieta e não termina. Porque as pessoas, no fim das contas, gostam de atalho. Só que a gente sabe que tudo que vale a pena não tem atalho. Não tem atalho para um relacionamento saudável. Não tem atalho para você emagrecer. Não tem atalho para você ficar rico. Então, se você é a pessoa dos atalhos, você está no lugar certo, porque aqui eu vou te dar a trilha. Só que você vai precisar parar de tentar buscar atalhos. Essa daqui é a maneira mais rápida que eu conheço para você secar e definir o seu corpo ao mesmo tempo. Você viu os resultados de 30 dias, e se você quer atingir aquilo, eu vou te dar o caminho agora. Então, esse aqui era eu em 2007, com 15 anos de idade. Eu também senti aquilo aquela roupa não fica legal em mim. A minha barriga me incomodava muito. Qualquer roupa que eu utilizasse, a minha barriga aparecia. E eu me sentia muito desconfortável com isso. Então, apesar de não usar vestido, eu sei como você se sente quando você usa aquela roupa que fica mais justa, mas não fica legal. Eu sempre sofri com a minha barriga desde essa idade. Foi então que eu peguei gosto por jogar basquete e jogava de fim de semana, fiquei um pouquinho mais ativo, antes eu era completamente sedentário. E aí, por conta do basquete, eu decidi fazer faculdade de educação física. Esse aqui era eu no time de basquete, lá para os meus 20 e poucos aninhos. E aí, fazendo e jogando basquete, eu emagreci um pouco, só que eu ainda tinha barriga. Em 2014, eu comecei o meu primeiro emprego na musculação, comecei a trabalhar e treinar. Eu nunca tinha feito musculação antes, mas surgiu a oportunidade de trabalhar com a musculação e eu fui. Nunca tinha entrado numa academia. E aí, nada melhor do que empregado, estando lá, começar a treinar musculação. Esse aqui era o meu corpo na época. Então você vê aqui que tinha uma bela barriguinha aqui que me incomodava ainda, né? Apesar de estar menor do que naquela época que eu te mostrei de adolescente, ela sempre me incomodou. Então de roupa eu parecia magro, sem roupa era assim. E eu tinha pouquíssima massa muscular, né? Zero definição aqui. Aí eu achei que eu conseguiria ter barriga tanque em 6 meses, treinando 5 vezes por semana. Nem preciso te dizer o que aconteceu, né? Nada. Depois de treinar 6 meses, e não ter nenhum resultado, porque eu não conseguia ver nada, ainda tinha muita gordura, apesar de treinar. Eu percebi que faltava o fundamental, que eu fugi durante muito tempo, que era a dieta. Assim sendo, fui buscar a ajuda de uma nutricionista que trabalhava lá na academia. E essa aqui foi a dieta que eu recebi dela. Eu chamo de dieta dos desesperados, que é aquela dieta que dá resultado rápido, só que é muito difícil de manter e não dá para manter por muito tempo. Você pode chamar de dieta tradicional, que geralmente você encontra na internet ou com nutricionista de convênio. Tinha ovo de manhã, só que até que eu consegui acostumar, eu não comia ovo de manhã, mas deu para comer. Hoje eu como tranquilamente, né? São hábitos que vai desenvolvendo. O almoço tinha arroz, feijão e frango, pouquinho arroz e feijão. E aí de tarde começava as coisas complicadas de comer. Uma refeição era batata doce e ovo, que esse aqui me enjoou bem rápido. Tive muita dificuldade de manter essa dieta, mas mantinha porque estava focado. Só que eu já não estava gostando de fazer dieta. E por fim, tinha a albumina, proteína do ovo. Eu não sei se você já viu como é que é a albumina, mas ela é um pó branco que não dissolve na água nem a pau. Você pode bater com colher, você pode fazer o que você quiser, que ela não dissolve. E eu tinha que tomar aquilo empelotado toda a janta. Então você trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, queria comer um negocinho, e aí o que que tinha? Albumina. Eu tava focado, tava fazendo, mas sinceramente, tava bem puxado de fazer. Alguns meses depois, cerca de 2 meses, esse foi o meu resultado. Então aqui a gente consegue ver que eu perdi realmente um pouco de barriga, só que eu perdi também massa muscular. Então olha o tamanho que era o meu braço, olha o tamanho que virou o meu braço. Então eu definhei, perdi gordura, mas perdi massa muscular ao mesmo tempo. E não dá para ficar definido dessa maneira. Você precisa perder gordura e ter massa muscular. E você viu a dieta: batata doce, ovo, albumina. É impossível você conseguir manter uma dieta desse tipo durante muito tempo. Cai exatamente naqueles métodos tradicionais que eu falei para você. Perde músculo, é insustentável, ganha peso, que foi o que aconteceu comigo,
dieta restritiva e o treino era eu mesmo que montava, então pelo menos no treino estava acertando. Só que eu percebi, não adianta acertar o treino se a dieta tá ruim. Eu treinava 5 vezes na semana e eu não estava conseguindo ganhar massa muscular porque a dieta estava muito restrita. Não estava funcionando. Foi aí que eu decidi parar com a dieta e eu decidi que eu não iria mais fazer essa dieta com batata doce, com albumina, com coisas que eu não gostava. E eu fui buscar outra alternativa para eu conseguir fazer dieta e ter resultado. E eu fui buscar essas respostas estudando os fisiculturistas. Os fisiculturistas são o ápice do esporte, da definição. E por mais que eles tomem anabolizante, etc., dá para aprender muito com o que eles fazem e aplicar para a gente. Claro que não na mesma proporção, mas estudando eles eu consegui entender o que dava para aplicar para mim e para as minhas alunas para conseguir secar e definir. E não só eu fui estudar os fisiculturistas, mas eu fui fazer nutrição. Porque eu realmente queria entender isso e eu já tinha entendido que só o treino sem a dieta não ia resolver o problema de secar o corpo e definir, nem meu nem das minhas alunas. E aí eu caí de cabeça e fui fazer nutrição. E eu percebo qual diferença que faz a dieta ser encaixada com o treino. Porque eu não vejo nenhum nutricionista, nenhum personal trainer que trabalham com alunas conversando. Às vezes você tem uma dieta de emagrecimento e o treino está de ganho de massa muscular. Às vezes, o contrário. Então, agregar esses dois, eu vi que fez muita diferença para eu montar o método VT Burn. E foi aí que eu finalmente consegui ter esse tipo de resultado aqui, mais definição, sem gordura, comendo de tudo. Comendo um hamburguinho com batata frita de vez em quando, no fim de semana, tomando uma cervejinha. Porque eu entendi como é que funcionava o mecanismo do corpo, que fazia a gente perder gordura e ganhar massa muscular, e como fazer isso ao mesmo tempo encaixando essas refeições livres para não precisar abrir mão do convívio social e das coisas que eu gostava de comer. E aí ficou muito mais fácil fazer dieta. E eu vou te mostrar aqui exatamente o que eu aprendi, para você poder aplicar também. Esses daqui são os pilares do método VT Burn: balanço energético negativo, união de musculação e cardio, recuperação inteligente, necessidade proteica. BURN, Burn. E eu vou passar por cada um deles e te explicar como que você pode aplicar na sua dieta e no seu treino para você conseguir secar e definir. Vamos começar falando do balanço energético. Eu vou utilizar o exemplo de uma casa sendo reformada para a gente entender como que o nosso corpo funciona. Uma casa, quando a gente vai reformar, a gente quer reformá-la, mas a gente precisa não acumular entulho, porque se acumular entulho, por dentro ela vai ficar horrível e feia. Então, o que a gente precisa para reformar uma casa é utilizar os materiais que a gente já tem e comprar novos materiais para construir o que falta. O nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Primeiramente, balanço energético é como se fosse o orçamento que você tem para construir a sua casa para reformar ela. Vamos supor que a manutenção da sua casa seja de R$ 1.500 ou 1.500 calorias para o corpo. Se você tiver R$ 2.000, você tem dinheiro suficiente para comprar materiais. Só que se você precisa de 1.500 e gasta 2.000 em materiais, vão sobrar materiais. E aí esses materiais ao longo do tempo vão acumulando dentro da casa. Esses materiais são a gordura. A gente não quer materiais sobrando dentro da casa, porque senão vai ficar tudo feio dentro. Então eu preciso comprar um número certo de materiais para não ficar sobrando. Quando eu já tenho muitos materiais sobrando, que no caso é a gordura do corpo, e eu quero eliminar eles, eu tenho que começar a deixar esse balanço energético negativo. Então eu vou começar a gastar R$ 1.000 na obra. Porque esses 500 que faltarem, eu vou pegando do que eu já tenho acumulado. Nesse caso, eu vou perdendo gordura no meu corpo. Ou seja, a única maneira de eu eliminar gordura do meu corpo é quando eu não dou energia suficiente para ele e ele é obrigado a manter as funções vitais, o coração batendo, os músculos funcionando, utilizando o que ele já tem. E esse é o balanço energético negativo. A gente tem o balanço energético positivo, que facilita o crescimento muscular, só que requer controle para evitar aquele ganho de gordura, né? Aquele acúmulo de entulho que eu falei para você. E a gente precisa do balanço energético negativo para promover a perda de gordura, eliminar o entulho que já tem. Só que o excesso de perda de gordura pode fazer você perder massa muscular. Porque o corpo, quando precisa de muita energia, ele não consegue usar só gordura. Ele começa a utilizar proteína também, que é tudo que a gente não quer. E que é o que as dietas restritivas geralmente fazem. Elas fazem você perder gordura, perder massa muscular, perder tudo junto. E é isso que a gente quer evitar, tendo um balanço energético negativo certo. Então, não muito exagerado, para a gente conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Dá para fazer isso.
e eu vou te mostrar como mais pra frente quando a gente for montar a dieta na prática. E o nosso segundo pilar da nossa casa é a união de musculação com cardio. Então, por que que é importante eu ter musculação e cardio juntos para eu secar e definir? Porque a musculação, ela é responsável por fortalecer a estrutura. É como se ela fosse o pedreiro mesmo, ela que constrói os muros. Só que a musculação, ela deixa a obra toda suja. Ela deixa pó, ela deixa entulha, ela faz uma bagunça completa e ela não resolve essa bagunça. E essa bagunça acaba atrapalhando a gente de ver como é que tá a obra. E é aí que vem o cardio. O cardio remove o excesso de bagunça. Então ele é responsável por tirar essa sujeira que a musculação faz. No corpo, o cardio melhora o fluxo sanguíneo, leva mais nutrientes e melhora a recuperação. E a musculação é responsável por construir a musculatura mesmo. Então os dois trabalhando juntos são muito mais eficientes do que qualquer um dos dois separado. Se você fizer só musculação, você vai construir músculo, mas você não vai conseguir ver a tua definição. E se você fizer só cardio, você vai perder gordura, só que você não vai ter músculo para mostrar. Então, os dois juntos, se a gente conseguir combinar, você consegue secar e definir ao mesmo tempo. E existe um número certo de musculação e de cardio para você fazer. E eu vou te mostrar quando a gente for montar o treino juntos. Vamos falar agora do terceiro pilar, a recuperação inteligente. Talvez você já tenha ouvido falar que o músculo cresce no descanso. E é isso mesmo. Eu vou te mostrar como é que funciona esse ciclo. Você tem um treino intenso e o seu corpo precisa descansar. Depois, enquanto ele está descansando, a gente tem o crescimento muscular, que é a resposta que o corpo tem para conseguir resistir àquele treino intenso que você fez. E aí ele se recupera e ele volta mais forte para aguentar aquela pancada que você deu. Isso faz você acelerar o metabolismo, porque essa recuperação gasta energia. Então você tem uma aceleração do metabolismo porque você ganhou músculo, que o músculo gasta mais energia, e porque você está regenerando o músculo o tempo inteiro, até quando você está dormindo. E aí você tem a queima de gordura, porque uma das fontes de energia que o corpo usa para fazer essa recuperação é a gordura. Quando esse ciclo está rodando direitinho, a gente tem queima de gordura e ganho de massa muscular. Só que acontece um erro muito grave que te impede que isso aconteça. E eu vou mostrar para você agora. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona na prática quando você está fazendo uma recuperação correta naquele ciclo que eu te mostrei. Então você vem aqui, ó, esse aqui você reto, tá? O seu corpo sem nada, sem pancada, sem nada. Quando você treina, você dá uma pancada nele. Então ele responde pior do que antes. Só que aí vem a recuperação e a supercompensação. Na supercompensação, o seu novo platô é esse aqui, ó. Então você estava no platô, você deu a pancada, ele recuperou e voltou mais forte. Se você estiver num ciclo de regeneração certo, a tendência é que você dê um novo treino, recupere, platô, treino, recupera, platô, treino, recupera, platô. Então, no fim das contas, você estava neste estado aqui e você passou para este estado aqui. Então você evoluiu, massa muscular, perdeu gordura e a sua curva foi para cima. Então você teve um resultado positivo aqui. Só que acontece muito se você não está recuperando adequadamente, se você treina demais e não recupera o suficiente. O contrário, você está no platô, você dá pancada. Quando seu corpo vai começar a recuperar, você dá outra pancada. E quando seu corpo vai começar a recuperar, você dá outra pancada. E aí no final, o teu platô, ele fica aqui embaixo. Então você não deu tempo de descanso suficiente para o seu corpo, em vez dele supercompensar para cima, ele foi para baixo. E se eu continuar fazendo isso, eu posso aumentar minha chance de lesionar. Eu vou começar a ter sintomas de overtraining, que é treino demais, então cansaço, insônia, alguns sintomas de overtraining, e eu vou começar a definhar aqui, porque eu não vou ter energia, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir nem pegar as mesmas cargas. Alguns sinais de que você está aqui são você não conseguir aumentar a carga, você dormir mal, você está sempre cansada. Então, se você treina demais, você está errando aqui. Por isso que o ciclo de descanso é tão importante quanto o treino. Se você negligenciar o pilar do descanso, você não vai conseguir ter resultado. E o que é importante no pilar do descanso? Um sono adequado, um número de proteínas adequado e um número de calorias adequado também. E principalmente, não exagerar no treino. Se você exagerar no treino, você não vai conseguir se recuperar.
Usando aquele exemplo da casa, seria como se o descanso fosse você esperar o cimento ficar duro. Porque se você não espera o cimento ficar duro, a estrutura toda mole pode balançar, o seu muro pode desabar. Não adianta colocar vários tijolos ao mesmo tempo se o seu muro não consegue aguentar e sustentar porque o cimento está mole. E vamos para o nosso pilar número 4, necessidade proteica. As proteínas são como se fossem os tijolos. Elas são a matéria-prima que o nosso corpo utiliza para construir os muros da casa. Não tem como construir musculatura sem proteína. Além disso, elas têm outras funções que ajudam a gente a secar e definir. Elas nos dão saciedade, então eu tenho menos fome pelo fato de comer proteína, porque ela demora mais tempo para ser digerida no corpo. Eu acelero meu metabolismo, porque a proteína, ela consome energia do nosso corpo para ser digerida. Ela é mais difícil e por isso o corpo utiliza 25% das calorias da proteína para digerir ela. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Só que é como se tivesse 3, porque o nosso corpo utiliza muita energia para consumir essa proteína. Então, entre carboidrato, proteína e gordura, ela é o que dá mais saciedade, tem menos calorias e acelera o metabolismo. Então, por isso que é muito importante a gente focar em proteína quando a gente quer secar e definir. Além disso, ela ajuda os nossos músculos a se reconstruírem do treino. E não só ela ajuda nos músculos novos, mas ela ajuda você a manter os músculos antigos. E um dos erros das dietas tradicionais é ignorar totalmente a quantidade de proteínas necessária. As dietas tradicionais, além de serem muito restritivas, elas têm pouca proteína. Então, você tem uma chance enorme de perder massa muscular, de conseguir secar, mas não definir, fazendo as dietas tradicionais. Esse conteúdo, explicado aqui certinho, com tudo que você precisa para você secar e definir, você não encontra em lugar nenhum. Eu te falei exatamente o que eu faço no treino e na dieta para você conseguir secar e definir. Unindo esses 4 pilares, não tem como você não ter resultado. Só que não adianta nada eu te dar base teórica e você não saber aplicar na prática. E é por isso que eu vou te mostrar aqui como que você pode aplicar isso na prática para você. Vamos começar pela dieta, eu vou te mostrar tudo o que você precisa ajustar para ter uma dieta eficiente para secar e definir. Então, o balanço energético negativo ele tem a ver com redução de calorias e queima de gordura sem perda de massa muscular. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar ter um déficit calórico entre 200 e 500 calorias. Se você tiver mais que isso, a chance de você perder gordura junto com massa muscular aumenta bastante. Quer dizer que não pode fazer? Eu não recomendo, porque perder massa muscular é a pior coisa que você pode fazer. Porém, eu sei que tem alguns casos que você quer perder rápido, que você tem um evento, que você quer ir para a praia. Nesses casos, tudo bem. Mas você tem que entender que isso não é permanente. Logo mais eu vou te mostrar o programa Seca Total 30 mais e tem um protocolo dos desesperados que eu desenvolvi para você fazer de 3 a 7 dias, mas ele não é sustentável. Só que é para esses casos de evento que eu sei que às vezes acontece. A gente tem também na dieta VT Burn um número certo de proteínas para manutenção muscular e prevenção da fome. Eu gosto de utilizar de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal de proteína para a gente conseguir garantir que a gente não perca a massa muscular. Geralmente, eu arredondo para 2 gramas por quilo de peso corporal. Só que 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, para uma pessoa de 70 quilos, daria em torno de 140 gramas de proteína. Só que você tem que entender que 140 gramas de proteína não é 140 gramas de frango. Em 100 gramas de frango grelhado, a gente tem em torno de 30 gramas de proteína. Então, se você come frango grelhado no almoço e na janta, você está comendo 60 gramas de proteína. Ainda falta muito para você conseguir bater essas proteínas. Por isso que a maioria das pessoas erra na quantidade de proteína que elas estão ingerindo e não conseguem ganhar massa muscular. E aqui eu vou mostrar para você daqui a pouco como que você acha esse número e como que a gente pode encaixar as proteínas nas refeições. Além desses 2 pilares, eu gosto de adicionar também na dieta a refeição livre, que serve para você ter um refil de carboidratos, ou seja, você comer um pouquinho a mais para ter energia para treinar e para aumentar a adesão na dieta. Afinal de contas, se eu tirar tudo que você gosta de comer, se eu te proibir de sair no fim de semana para comer e para tomar uma gelada que você gosta, você dificilmente vai conseguir manter a dieta. Só que para você ter resultado fazendo isso, você precisa de responsabilidade. Por isso que eu preciso te ensinar a ter uma refeição livre de qualidade. As melhores refeições livres são hambúrguer, alguns pedaços de pizza. Vou te mostrar aqui como que você vê quantas calorias você come no dia.
beleza? E para isso, eu vou utilizar o Vini Macros, que é um agente GPT que eu construí para ajudar você e para me ajudar a montar a dieta das minhas alunas. E eu vou deixar ele disponível aqui no link abaixo para você utilizar. Então, eu estou aqui no Vini Macros e eu entrei aqui, eu vou simplesmente colocar que eu quero calcular meus macros e calorias. Aí ele vai me mandar dar o peso, a idade, etc. E aí ele vai calcular. Então, o meu peso em quilos está em 82 quilos. Altura em centímetros, 1,82. Qual o seu sexo? Masculino, 32. Quantas vezes vai treinar na semana? Vou treinar 5 vezes na semana. Prontinho, ele está calculando aqui. Ele vai me dar 4 cálculos. Ele vai me dar o déficit calórico agressivo, que é aquele déficit que você tem uma chance maior de perder massa muscular. Não recomendo que você faça os agressivos, tá? Mas eu sei que vai ter gente que vai precisar, tal. Enfim, não recomendo, mas tá aí. Déficit agressivo, déficit moderado, que é o que eu sempre recomendo você fazer, seria 2.404 calorias. Superávit moderado, que esse aqui é para ganho de massa muscular sem ganho de gordura. Aqui você tem 3.306 calorias, e o superávit agressivo, que aí é um ganho de massa com chance maior de ganhar gordura, 3.600 calorias. Então, essas 4 opções aqui são para você fazer a sua dieta. Eu, particularmente, gosto de utilizar o déficit moderado para secar e definir. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, eu recomendo você começar pelo superávit moderado. E aí, se você vê que não está dando resultado, está meio lento, você pode utilizar o agressivo. Eu sempre recomendo você começar pelos moderados. E se não estiver de acordo com o que você está buscando, estiver lento, você utiliza o agressivo. Mantenha o moderado pelo menos umas 2 semanas. E aí, depois você vê se você troca. Tudo bem? E aqui ele vai me dar os macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. Né? Então ele me deu aqui de proteína 164 gramas, que é 2 gramas por quilo de peso corporal. Né? Eu dei 82 quilos para ele. Gordura entre 0,6 e 0,1. Então ele me deu 0,8 aqui, 66 gramas. E carboidrato, ele me deu o restante das calorias. Agora ele me pede para escolher uma das opções aqui. Eu vou escolher o déficit moderado, que é o 2. E aí ele vai me dar certinho para eu copiar e colar no meu outro GPT, que monta a dieta. Olha, me deu certinho as calorias aqui, as fibras também para comer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou jogar no Nutri Assistente, que é meu outro GPT que monta baseado nos macros. Só para você entender como é que você ajusta aqui a tua dieta. Vamos lá. Então ele pediu para eu mandar para ele os macros e as calorias. Mandei. Aí ele vai montar a dieta. Só para você entender como os 2 gramas de proteína se encaixam na dieta, tá? Ele colocou 6 refeições ao longo do dia. Então vamos lá. 4 claras de ovo, 2 ovos inteiros, uma fatia de pão integral, uma banana. Ó, aqui nessa refeição tem 32 gramas de proteína. Iogurte, scoop de whey, tal. Nessa refeição tem 28 gramas de proteína. Aqui acabou já batendo 60 gramas. Aí no almoço, 120 gramas de frango grelhado, 42 gramas de proteína. Feijão, o feijão tem um pouquinho de proteína também, né? Então, aqui tá contabilizado. 25 gramas de proteína. E aí ele vai me dando tudo bonitinho aqui. As melhores fontes de proteína são frango, ovo, leite, whey protein. Essas são as principais fontes de proteína. Aí fonte de carboidrato que ele está utilizando aqui, ó. Purê de batata doce, lentilha tem carboidrato, mel tem carboidrato. Enfim, carboidrato é a maioria, né? Tudo tem carboidrato praticamente, né? Banana, arroz. O que ele usou? Maçã. Castanha do Pará é gordura, tá? E eu sempre recomendo você ter uma fonte de gordura boa, que são castanha do Pará, nozes, azeite e abacate. São as principais, né? Oleaginosas, no caso. Então, castanha do Pará, castanhas mesmo, nozes, amêndoas. Então, o ideal para uma dieta: 2 gramas por quilo de peso corporal de proteína,
uma fonte de gordura. E carboidratos, você que escolhe, mas é sempre legal a gente ter carboidratos que tenham fibras, tenham uma absorção mais lenta. Frutas, legumes precisam estar na nossa dieta para a gente ter fibra, para a gente conseguir ir no banheiro e se sentir saciado. Enfim, esse GPT ele monta tudo. Por exemplo, caso você não goste também de um purê de batata, de alguma coisa, você pode pedir para o GPT trocar. E esse GPT ele fica disponível no programa Seca Total 30+. Além dele, eu também disponibilizo cardápios já prontos, que eu mesmo montei. Logo mais eu vou te falar como que você tem acesso ao programa Seca Total 30+. E por fim, vou te ensinar a estrutura do método VT Burn. Como que eu elaboro um treino de acordo com o meu objetivo? Então, primeiro, você tem que escolher o seu objetivo. Qual que é ele? Qual que é a sua prioridade muscular? Quero ganhar bumbum, quero perder barriga, quero eliminar flacidez do braço. Você tem que ter um objetivo. Não é que você não vai conseguir as outras coisas, mas o seu objetivo principal, ele precisa estar lapidado para você ter resultados em 30 dias. Aqueles resultados de 30 dias que eu mostrei para você, as meninas elas tinham um objetivo principal para alcançar. E algumas conseguiram perder barriga, ganhar bumbum, eliminar flacidez e perder barriga, porque geralmente perder gordura está inclusa. Então, pensa na tua prioridade muscular que você quer. E aí essa prioridade muscular, ela vem na ordem dos exercícios. Então, normalmente, o músculo que você quer dar ênfase, ele vem em primeiro. Porque quando eu coloco ele em primeiro no treino, eu tô com mais força, mais energia para fazer força com ele. Então ele vai se desenvolver mais, até 30% a mais, só pelo fato dele ser o primeiro exercício do treino. Então se eu quero ganhar bumbum, bumbum vai na frente, elevação pélvica, coice no cross. Se eu quero eliminar a flacidez do braço, tríceps na frente, francês, tríceps na polia. Então isso é muito importante. Técnicas avançadas. Elas são mais intensas do que os treininhos comuns de 3 de 12, 3 de 15. Né? Então, por exemplo, técnica avalanche, onde você faz 10 repetições, diminui a carga, faz mais 10, diminui a carga, faz mais 10. Ou segura 2, onde você segura com o movimento, aumentando a tensão metabólica e descendo. Segura o movimento, aumentando e descendo. São técnicas que são muito mais intensas do que os treinos comuns de 3 de 12, 3 de 15 na academia. E elas estimulam mais o seu corpo a queimar gordura e ganhar massa muscular. Então essas técnicas avançadas, elas têm que estar presentes no seu treino, para você ter mais resultado. Só que, lembra daquilo que eu falei para você sobre recuperação. Elas têm que ser usadas com moderação. Se não, era mais fácil usar técnica avançada em tudo. Então, não é para usar técnica em tudo. Você até pode ter várias técnicas avançadas no treino, só que não em todas as séries. Uma maneira que eu gosto de fazer é, por exemplo, em um treino que seria 3 de 10, eu coloco 2 séries de 10 e a última série eu coloco uma técnica avançada, como quebra de limite, como avalanche que eu falei para você. E aí, dessa forma, eu consigo intensificar o meu treino. E de preferência, usar técnicas avançadas nos músculos que você quer desenvolver. O cardio, ele tem um gasto calórico maior que a musculação e queima a gordura de maneira mais eficiente. Então, eu preciso ter um cardio. Qual é o ideal de cardio, Vini? Anota aí, entre 45 a 60 minutos por semana de cardio intenso, que seria um cardio intervalado, né? A gente faz aquele 1 minutinho correndo e 2 minutos descansando. Um correndo, 2 descansando. Aí a gente aumenta depois para 2 correndo e 2 descansando. Então, esse cardio intervalado intenso, você faz de 45 a 60 minutos na semana. Ou você pode fazer um cardio moderado, que é o jeito que eu gosto de fazer, que é um cardio menos intenso, só que é mais tempo de cardio. Aí você faz entre 45 e 60 minutos por dia, depende de quantas vezes você treinar, mas na semana você tem que bater uma meta de 150 minutos. Então, por exemplo, se eu treino musculação 30 a 45 minutos e faço 30 minutos de cardio, depois do treino moderado, eu vou estar fazendo 150 minutos na semana. Mas eu posso dividir em 7 dias, eu posso dividir em 2 dias, do jeito que eu quiser, esse moderado. Mas se você não tem tempo, por exemplo, você tem a opção de fazer um treininho de musculação de 45 minutos e fazer um treino intenso na pegada de 15 minutos. Você gastaria 1 hora na academia. Depende muito da sua disponibilidade e do tipo de treino que você gosta de fazer. Mas para perda de gordura, ambas as estratégias são boas. Tanto moderado quanto intenso. Claro que se você está com sobrepeso, eu recomendo que seja um moderado para não dar tanto impacto na articulação.
Mas esse cuidadinho todo de o que você deve fazer ou não, você encontra dentro do programa Saca Total 30+. E o volume de treino, que leva em consideração a recuperação entre os treinos e uma das maneiras de eu conseguir ver se eu estou recuperando bem é ir conseguindo aumentar a carga ao longo das semanas. Então, aqueles sintomas que eu falei de overtraining, tá sempre cansada, não conseguir aumentar a carga, não conseguir evoluir, não ver resultado, às vezes é treino demais. E esse volume de treino ele precisa ser ajustado. Quanto é um volume seguro, Vini? Depende muito de quantas vezes na semana você vai treinar. Mas presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você tem que fazer entre 18 e 30 séries por grupo muscular na semana. Mais que isso é um pouco exagerado. Não vou dizer para todo mundo, mas para a grande maioria. Eu vejo errar por muito volume de treino. Vou dar um exemplo para você. Se eu faço peitoral segunda, quarta e sexta, 10 séries, né? Eu tenho 2 exercícios com 5 séries cada, eu estou fazendo 30 séries semanais, 3 vezes na semana. Você pode utilizar isso para qualquer músculo que você quiser. Quero treinar glúteo. Beleza, quer treinar glúteo? Então, bora colocar uma elevação pélvica, um glúteo coice, 2 vezes na semana. Aí a gente vai somar. Aí a gente vai ver, beleza, a elevação pélvica e o glúteo coice são 8. Aí eu faço tipo na segunda e na sexta. São 16 séries. O que eu falei para você? É de 18 a 30 séries, certo? Então você vai ter que aumentar 2 séries aí. Então, entre 18 e 30 séries por grupo muscular que você queira desenvolver. Lembrando, volume maior para o grupo que você quer desenvolver mais e volume menor para o grupo que você quer desenvolver menos, ou até mesmo você pode não treinar o grupo que é muito avançado. Mulheres é muito comum terem a parte da coxa da frente muito desenvolvida e a parte de trás pouco desenvolvida. Eu geralmente não passo cadeira extensora para essas pessoas, porque a parte da frente já é muito desenvolvida. Claro, elas vão treinar com agachamento, com alguma coisa do tipo também, mas isolados eu não passo porque elas já têm muito desenvolvimento. E eu passo um volume maior para posterior de coxa até a gente igualar isso. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas eu levo em consideração todos esses fatores para montar um treino. E é por isso mesmo também que eu não consegui ainda desenvolver um GPT igual eu fiz da dieta, porque o treino é um pouco mais complexo. Mas estou desenvolvendo isso. Quando eu conseguir desenvolver, eu vou trazer para o programa Seca Total 30+. Galera, eu dei o meu melhor aqui. São 10 anos de experiência. Eu te passei tudo que eu consegui, o mais rápido que deu, sem tentar enrolar, sem nada. E agora eu vou te dar a oportunidade de entrar no programa Seca Total 30+, para você ter tudo isso aplicado na prática para você ter resultado em 30 dias. Essa daqui é a plataforma do programa Seca Total 30+. Então aqui dentro você tem acesso a várias coisas que vão te ajudar a secar e definir muito mais rápido. Inclusive treino, dieta, enfim, vou te mostrar aqui. Esses grupos aqui eles são específicos para o desafio VT Burn, que é um desafio de 30 dias, onde a gente vai acelerar juntos para que você tenha os melhores resultados possíveis nesses 30 dias. É um grupo que acontece de tempos em tempos. Geralmente a gente faz de 45 dias, aonde vai entrar uma galera. Lá dentro tem premiação, tem desafio, tem uma série de coisas que vão impulsionar seus resultados. Aqui é o módulo 1, onde eu explico para você como que você faz para se autoavaliar para ver se está tendo resultado ou não, para você ir acompanhando e fazendo ajustes sempre que necessário. Então, avalia, faz o protocolo durante 4 a 6 semanas, avalia de novo e vai fazendo sempre. Aqui é o módulo de treino, você vai selecionar a sua planilha de treino, e aqui a gente tem várias planilhas de treino. Barriga chapada, eliminando flacidez do braço, afinando cintura, bumbum na nuca, coxa de cavalo, glúteo redondo, secando em casa, então treino em casa também, flacidez no interno de coxa. Então, se você tem algum desses objetivos, especificamente, você vai pegar a planilha que você vai atingir ele muito mais rápido. E a gente tem a planilha 1.0 e 2.0. Então, os treinos 2.0 são mais pesados e 1.0 são um pouquinho mais leves. Depois a gente tem algumas aulas explicando como fazer um cardio eficiente e várias aulas explicando como você treina corretamente. Normal, o que eu já vi de gente treinando errado não está escrito. E eu sinto que falta muito isso para quem está treinando. Por mais que você tenha uma fichinha de treino boa, às vezes você não sabe treinar. Então eu criei esse módulo especialmente para você aprender a treinar, para que você se torne uma aluna avançada realmente e consiga treinar com segurança e com qualidade. Para você parar de perder tempo na academia fazendo fichinha e não conseguindo extrair o melhor de você. Depois a gente tem um módulo de dieta, onde você tem os cardápios para download de acordo com as suas calorias, materiais bônus da dieta. Você vai encontrar uma lista com receitas, lanches e vários outros bônus para te ajudar a comer melhor, a se conter no fim de semana. Tem um material só de contenção de danos e de refeição livre. E tem ainda o módulo de fim de semana que eu já vou mostrar.
Aqui tem um módulo só de suplementos. Então aqui você encontra os melhores suplementos para secar e definir. Só o que funciona. Aqui não tem nada que vai te fazer gastar dinheiro desnecessariamente. Depois a gente tem o módulo colocando a mão na massa, com as metas inteligentes para você traçar metas que você consegue fazer e conseguir evoluir. Aqui eu vou te ensinar a tirar o teu emagrecimento da sua cabeça e colocar no papel e em prática. Por isso que a plataforma é completa. Depois a gente tem módulo de fim de semana. Aqui você vai aprender exatamente como você pode controlar o seu fim de semana, como fazer contenção de danos, como fazer uma refeição livre, tudo explicadinho aqui, certinho. O módulo 6 são seus primeiros 5 km na corrida de rua. Aqui eu fiz uma parceria com o Gustavo Raca, um treinador de corrida que eu gosto muito. Tinha muitas alunas procurando como que corria ou se interessando por corrida para começar a treinar. E aí eu fiz essa parceria e no final aqui do módulo ele disponibiliza uma planilha do 0 aos 5 km aqui. É só baixar a planilha. Minha cabeça está em cima do PDF, mas basicamente você baixa a planilha aqui para você começar a correr seus 5 km. Módulo 7, sabotadores do emagrecimento. Então aqui você descobre todos os sabotadores do emagrecimento e como eliminar esses sabotadores. Esse módulo ele não tem nada a ver com dieta e com treino, mas sim com ambiente, com mentalidade, com crenças que podem estar travando o seu emagrecimento sem você perceber. Eu já tive alunas que relataram que sofreram abuso e a partir do momento que elas sofreram abuso, elas começaram a comer compulsivamente, sem entender, para engordar e evitar sofrer abuso novamente. Então, esses sabotadores, eles têm a ver com traumas, crenças, que muitas vezes podem sim ser tratadas na terapia, mas que muitas vezes você consegue tratar sozinha, conhecendo o sabotador e traçando estratégias para eliminar eles, que é o que eu vou fazer aqui. Não substitui um psicólogo, mas tenho certeza que vai te ajudar a melhorar e aprender a lidar com qualquer situação que te incomode em relação ao emagrecimento. Aqui o módulo 8, encaixando treino na rotina, então você consegue arrumar tempo para treinar, saber se organizar, colocar a mão na massa, então fazer mesmo. Emagrecimento só funciona na prática, não adianta você ler um monte de coisa, saber um monte de coisa e não aplicar. A gente tem o treino express em casa, um treino de 25 minutos para quando você não tiver tempo. Temos os agentes inteligentes, o Vini Macros, aquele lá que eu já te mostrei no vídeo, que ele vê os seus macros, o Nutri Assistente, que monta a sua dieta, baseada nas suas preferências, e o agente lista de substituições. Eu tinha uma lista grande de substituições com 30 e poucas páginas, onde tinha como é que trocava carboidrato, todos os alimentos. E era muito não prático, era difícil de usar. Então eu transformei essa lista nesse agente GPT, você vai jogar o que você quer trocar e ele vai te mandar mais fácil do que você ficar procurando. Então, realmente, eu desenvolvi esse programa, Saca Total 30 Mais, para ser uma mão na roda para você não ter desculpa, para tornar teu emagrecimento muito mais fácil. E eu vou continuar fazendo ainda. O programa ele acabou de começar, teve poucas turmas ainda, e eu vou desenvolver a partir das outras turmas mais e mais módulos para sempre ajudar e resolver todos os problemas de vocês. A gente está só começando. E o protocolo dos desesperados, que é o que eu falei para você. Aquele protocolo de 3 a 7 dias para você secar e definir rapidamente, mas que deve ser usado com cautela, porque ele dá resultado rápido, mas não dá para manter ele. Mas você pode utilizar caso você tenha um evento ou alguma coisa que você precise de um resultado mais rápido. Olha só o que o pessoal que participou está falando do programa. Estou indo bem, estou cumprindo certinho a dieta, controlando os doces, bebendo bastante água, consegui notar diferença no meu corpo nesse período. Então, em 30 dias você consegue ter uma mudança significativa no seu corpo. Olha só a Nayara aqui. Eu dei umas deslizadas, mas eliminei 2 quilos. Para quem não subiu em balança por mais de um ano com medo da realidade, acho que estou indo bem. Ela perdeu 2 quilos em 17 dias. O que mais impactou a Aline aqui foi os sabotadores. Então ela não sabia da existência dos sabotadores e a partir do momento que ela soube, ela traçou algumas estratégias para eliminar. Inclusive, ela já cogitou a possibilidade de ir para um terapeuta, de fazer alguma coisa mais focada para realmente eliminar. Porque ela percebeu que enquanto ela tivesse sabotador, ela não vai conseguir emagrecer. Olha aqui o que a Fernanda falou. A estratégia citada no vídeo que adotei para minha vida foi comer alguma proteína antes de ir para algum evento que sei que terá comidas diferenciadas. Então, ela está falando do módulo de final de semana aqui, onde tem várias estratégias para você não avacalhar no fim de semana e você conseguir manter o seu foco e o seu resultado, mesmo tendo eventos, mesmo sem abrir mão do seu convívio social, sem precisar ter rotina de atleta. E olha esse resultado aqui.
Eu comecei com 69.950 e termino com 64.450. Então, praticamente aí 5,5 kg eliminados em 30 dias. Olha esse resultado da Aline aqui. Ela manteve o mesmo peso, 74.800, só que ela conseguiu reduzir o percentual de gordura de 36,9 para 35,3. Então, ela perdeu 1,6% de gordura. E ela não só perdeu gordura, como ela ganhou massa muscular. Então, aqui de massa muscular, ela tinha 44 quilos e ela foi para 45,1. Então, ela ganhou massa muscular e perdeu gordura. Ou seja, ela secou e definiu realmente, que é o que a gente está buscando aqui. Sem contar os marcadores de saúde dela aqui, ó. Então, estava tudo no padrão, baixo, e a gente mudou tudo para excelente. Então, é importante também a gente cuidar da saúde. Não adianta ter estética sem ter saúde. Beleza, Vini? Qual que é o valor do investimento para entrar no programa Cycle Total 30+? Só para você ter ideia, a minha consultoria online premium trimestral, que é com treino, dieta e suporte, individualizado, tudo bonitinho, por 3 meses, ela tem o valor de 597 à vista, ou 3 vezes de R$ 200. Você tem acesso à minha dieta, meu treino, meu suporte via WhatsApp. E eu quis fazer um valor para o programa Cycle Total 30+, que dinheiro não fosse fazer diferença para você entrar. Então, para você ter o suporte durante 30 dias e acesso à plataforma durante 1 ano, mais todos os bônus, todos os treinos, todas as planilhas que eu mostrei para você, o valor vai ficar em 12 vezes de R$ 19,78 ou R$ 197 à vista. Então, se você fizer em 12 vezes, você vai estar investindo menos de R$ 20 para você ter treino, dieta, suporte, os GPTs, módulo de eliminar sabotadores e ainda as próximas atualizações que vai ter no programa por menos de R$ 20 por mês. Eu tenho certeza que já deve ter gastado mais de R$ 20 com suplemento que não deu efeito, com mensalidade de academia sem você ir, e provavelmente com muito mais besteiras que não te deram resultado. Então, se você quiser fazer parte do programa Cycle Total 30+, clica no link aqui embaixo para você transformar seu corpo em 30 dias. Eu te vejo lá dentro.